Nunca foi sorte, sempre foi milagre. Oh, glória! Alguém já experimentou o milagre? Alguém já viveu o milagre? E eu tava pensando, cara, o milagre é aquele milésimo de segundo em que o sobrenatural toca o natural. Milagre é aquele milésimo de segundo que a gente bebe do que é eterno. E mais ainda, é onde Deus tem um controle absolutamente de tudo. Uau. Faz sentido isso pra vocês? Demais. E é tão louco, pastor, porque eu sempre falo que tem até uma música do Thales Roberto que fala: a resposta é que eu vivo de milagres. A minha vida é baseada em milagres. Mas eu tenho uma experiência muito forte de milagres. Eu tinha apenas 3 anos e meus pais, eu nasci num lar cristão, meus pais já eram da Sara Nossa Terra. Então a gente estava passando por uma dificuldade financeira absurda, não tínhamos o que comer em casa. E eu falei: pai, eu tô com fome. Aí ele respondeu assim: então vamos orar? Vamos pedir pra Deus nos prover o alimento? Uau! Aí eu falei... Tipo, ele não falou assim, vamos na padaria. Quem me dera fosse, né? E aí... Vamos lá nos pegar um sonho. Né? Era tudo... Na verdade, eu tinha um pedido específico. Ele começou a orar, pedindo alimento. Aí eu cutuquei ele e falei: pai, o senhor pode pedir um Danone pra mim? Aí ele me conta que ele ficou tipo: nossa, eu já tô pedindo comida, se vier comida já é demais. Você ainda quer um Danone? Mas ele falou: Deus, manda um Danone pra Carol também. Cara, mas todo mundo queria um Danone. Eu acho que era um milagre de toda criança. Meu Deus, 3 anos, tudo que eu queria era aquele Danone. Me dá Danoninho. Exatamente. A propaganda já... Não, propaganda. Volta pro milagre do Danone. E é interessante que eu sempre conto esse milagre, meu pai também conta muito isso, porque ele falou: então tá bom, vou pedir o Danone. Ele falou: Deus, então manda um Danone pra Carol. E terminou a oração, por volta de 15, 20 minutos depois, batem na nossa porta, é uma senhorinha com fusquinha, e ela falou: eu tava lá no mercado, e se o senhor não se importar, eu achei que queria trazer umas coisas aqui, eu sei que vocês talvez não precisem, mas eu queria abençoar. E eu, criança, né, eu já fiquei tipo: meu Deus, comida. Uau. Meu Deus, comida. É agora. Aí ela veio com o Guaraná Dolly. Não, mas... E aí ela foi tirando sacolinhas de compra daquele Fusquinha, que sinceramente era muita sacolinha pra dentro de um Fusquinha. E foi tirando e tirando. E eu desesperada, querendo partir pra comida, e meu pai tipo me segurando. Calma, meu, tudo bem. E aí ela tava quase indo embora, meu pai agradecendo já. Ela: esqueci uma sacola. Eu vou pegar aqui no carro. Na hora que ela pegou e colocou na mesa, a sacola virou e caiu algo da sacola. Na hora que caiu, era o meu Danone. Derramou tudo! Não derramou, graças a Deus, era um desperdício. E na hora que virou, tipo assim, eu era criança e eu fiquei tipo: caracas, eu orei. Deus mandou um Danone, é só pedir. Ele não fala: pede que eu vou te dar, bate que eu vou abrir, busca que você vai encontrar. E depois isso virou totalmente uma chave na minha vida. Eu fiz uma revisão Kids depois disso e tudo mais. E fui me aprofundando em Deus, mas foi a primeira experiência mais marcante da minha vida. Caraca, um milagre do Danone. Um milagre do Danone. Mas sabe as crianças orou pra ter Danone. Cara, mas sabe o que é poderoso? É porque milagre, não existe milagrinho nem milagrão, existe milagre, cara. E só você sabe o poder que isso representa na sua vida. Inclusive foi a história do pudim, do Bispo Robson, né? Já viu a história do pudim? Sim. É tudo comida, gente. Olha aí. O milagre do pudim, hoje a gente tem uma das maiores igrejas do mundo, aleluia! Deus fará com Danone, não é mesmo? Amém. Cara, mas assim, eu acho que todo mundo, você anseia assim, na primeira coisa que você quer, fala assim: meu Deus, eu quero viver meu primeiro milagre. Então assim, eu quero ver o primeiro milagre. E o que eu percebo? Mais uma vez, a gente tem um mundo natural, que é o que a gente tá vendo, o que a gente tá sentindo, o que a gente tá aqui sentindo essa fogueira irada com pessoas incríveis. Mas existe um mundo que rege o mundo natural, que é o sobrenatural. Alguém tem mais experiência de milagres? Eu tenho. Você tem, cara? É um milagre. Que isso? É uma experiência que eu tenho. Essa experiência que eu tive foi esse ano, então bem recente. E eu sempre, igual a Carol, eu sempre fui de lá evangélico também.
E pra mim, o sagrado sempre foi comum. Isso era uma coisa que sempre tinha, e eu via as pessoas recebendo o Espírito Santo. E era normal. E era comum, eu achava aquilo comum e eu não sabia como era. Eu ficava achando que era mais um sentimento do que o Espírito Santo preenchendo. Ou seja, era totalmente natural, dentro de mim. da cabeça da pessoa, tá se Exatamente. emocionando. Isso Isso é o teatro. Como o Espírito Santo manifestava diferente de cada pessoa, eu imaginava que em mim era aqui, ó. Tô recebendo o Espírito Santo. Aí começava a Achava que arrepiar era a barriga meio a certa ponto. É uma diarreia ou é um... Olha o Iri, olha o Iri. E aí, beleza, o mundo entrou em pandemia. Eu imagino, era muito difícil eu ter esse pensamento de reconstrução, sabe? Era muito difícil de me desconstruir, de pensar outra coisa, de tirar do preto, de tirar do preto e do branco e ter o meio termo, entendeu? Ou seja, você era binário, né? 1 ou 0, 1 ou 0. É, isso aí. E aí, essa pandemia, graças a Deus, veio pra mudar isso. Porque eu tive, pela primeira vez, um relacionamento com Deus que eu nunca tive antes. Uau. Isso foi incrível. Porque, e explicando, na verdade, como que foi a experiência com Deus. Foi bem parecido com o que aconteceu no Renovo com muita gente. Porque eu tinha a visão de que pra eu receber o Espírito Santo, eu tinha que estar num lugar totalmente assim, cheio de ministração, com os pastores lá, com as pessoas ao meu redor. E na verdade não era isso, podia acontecer dentro do meu quarto, como muitas pessoas já receberam o Espírito Santo no quarto, no chuveiro. Meu líder mesmo recebeu o Espírito Santo no chuveiro, uns dons do Espírito Santo no chuveiro. Caraca. E aí eu... derramando era óleo ungido. Não era nem água. E aí eu resolvi, inclusive eu entrei em contato com ele, eu falei, líder, eu quero ter um relacionamento com Deus como eu nunca tive antes. E a gente entrou numa semana que eu tirei para poder me consagrar, para poder buscar a Deus. Eu via que mesmo sendo de um lar evangélico e tendo toda essa construção teológica, né, eu não colocava Deus em primeiro lugar. E aí eu falei assim, Deus, eu não te coloco em primeiro lugar ainda, mas eu vou colocar. No final da semana eu vou colocar. E aí comecei. A gente foi orando de madrugada. A madrugada é o melhor horário para buscar a Deus para mim. E aí as coisas foram acontecendo todos os dias. Um milagre novo acontecia, seja na minha área profissional, seja na minha área ministerial, seja nos meus relacionamentos. Eu tinha muita dificuldade de ter relacionamento com a minha família, minha própria família. E o meu lar não era destruído, entendeu? Sim. Então, às vezes, tem esse bloqueio que a pessoa nem sabe. E eu não sabia. E essa semana abriu meus olhos e ela fez esses milagres dentro da minha família também. E no final dessa semana, no final dessa semana de consagração, eu orei para Deus de novo. E eu falei, Deus, eu não sei se o Senhor está em primeiro lugar ainda na minha vida, mas é o último dia e quando eu acordar de novo, 5 horas da manhã, eu quero poder te encontrar. Então eu desafiei a Deus. Eu desafiei a Deus querendo receber o Espírito Santo dele. E né, naquela noite foi incrível porque sempre via também a galera falando tipo assim, Deus entrou no meu quarto, brilhou, teve uma luz. Aí veio meu irmão, entrou um tigre gigante. E aí eu imaginava que tinha que acontecer isso também, entendeu? Mas eu senti que essa semana foi como essa fogueira. Ela começou pequena e depois foi crescendo. E Deus foi colocando lenha. E eu falei, Deus, continua queimando. E isso eu orando de madrugada. E aí teve uma hora que eu fiquei tipo assim, caraca, eu não tô sentindo mais o meu corpo, entendeu? Tipo assim, tá tudo vibrando dentro de mim. E foi a primeira vez que eu recebi o Espírito Santo, que de fato eu senti que a minha vida mudou por inteiro. E foi um milagre que eu nunca vou esquecer na minha vida. Glória a Deus. Uau! Cara, meu irmão, quando a gente fala de milagre, de experiência e tal, desse lance do sobrenatural, por que vocês acham que algumas pessoas não conseguem ter uma experiência de milagre na vida delas? Eu acredito que o que precede um milagre é a gratidão. Quando ao invés de você reclamar daquilo que você não tem, você agradece pelo que você já conseguiu.
E é exatamente isso que moveu o milagre da Carolzinha, né? Quando ela não tinha nada, ela foi orar. Eu já tive uma experiência muito forte em relação a isso na minha família, porque quando eu tinha 15 anos, a minha mãe descobriu que tinha câncer de mama. E a minha mãe sempre foi muito temente a Deus, graças a Deus ela sempre ensinou o caminho de Deus pra gente. E a primeira coisa que a minha mãe fez quando ela descobriu que tinha câncer foi fazer um culto em ação de graças. Ela reuniu toda a nossa família lá no salão do prédio e começou a agradecer por tudo aquilo que ela tinha a oportunidade de viver. Ela agradeceu porque ela tinha condição de tratar o câncer, porque ela tinha um plano de saúde, porque ela descobriu a tempo e começou a olhar o lado bom das coisas e agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de ela vencer aquilo. E algum tempo depois ela foi curada do câncer. Eu tenho uma história parecida. Um amigo meu, ele bem no início assim, da nossa adolescência, né, ele descobriu que ele tinha câncer. E ele sentiu uma dor muito estranha no braço, né, no braço e vinha irradiando pro peito. E aí ele, a mãe dele levou ele no hospital várias vezes e achava assim, ele é só alguma dor, ele torceu o braço e tirou raio-x, tirou várias coisas, ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Aí os médicos chegou a sugerir que era febre reumática, né? E nada, e a dor continuava. E aí até que os médicos descobriram que ele tinha câncer em um lado do braço e esse câncer ele estava evoluindo pro peito dele, né? Pro coração. E aí quando a mãe dele descobriu, a mãe dele não era da igreja, só ele era da igreja, a irmã dele, a Luana, e o outro irmão dele. E todas as pessoas assim da rua, né? E a família dele era completamente contra assim, eles irem para a igreja. E aí Deus fez um mover muito sobrenatural, porque o Gabriel chegou a fazer cirurgia para poder fazer uma biópsia para ver se o tumor era benigno ou maligno. E aí os médicos falaram, olha, tá muito perigoso de operar esse câncer porque ele já tá chegando ao coração. E aí naquele momento eu lembro que a irmã dele sugeriu a gente fazer um propósito com Deus. E a mãe dele, que era completamente assim, contra, afastada da igreja, tipo assim, comprou essa ideia, né, de fazer esse propósito com Deus e a gente fez um propósito de orar pela vida do Gabriel todos os dias. Então todos os dias a gente orava pela vida do Gabriel, a gente apresentava o Gabriel na igreja e quando a gente ia no hospital visitar ele, que não podia ir todo mundo, a gente louvava e orava para Deus. E foi algo assim inexplicável. Os médicos até hoje não conseguem contar. Chegou o momento do Gabriel fazer a quimio, ele chegou a tirar o aparelho, porque ele ia começar a quimioterapia, começar o tratamento e tal. E aí ele foi fazer novos exames para ver se o câncer ele tinha evoluído ou não. E a gente firme e forte nesse propósito. E a mãe dele aceitou Jesus durante esse período que o Gabriel estava no hospital. A mãe dele se entregou completamente para Deus, assim. A mãe dele falou, Senhor, olha, se o Senhor salvar a vida do meu filho, eu me entrego completamente para ti. E o Gabriel, ele é gêmeo, né, com o Rafael. E aí a gente foi fazer esses novos exames. Quando o médico foi pegar os exames do Gabriel, o médico assustou, falou, vamos repetir todos os exames novamente. Repetiu de novo e não encontrou nada. O Gabriel, ele tem a cicatriz no peito até hoje, mas o câncer, ele desapareceu. Então, o que é que a gente vê disso? Deus, ele precisou tocar na vida do Gabriel para poder trazer a família do Gabriel para perto de Deus. E foi algo, assim, sobrenatural pra gente. Foi o momento mais marcante, assim, pra gente. Eu nunca vou esquecer, história parecida com a da galera. Eu também nasci num lar evangélico e em umas celebrações, no momento que a gente estava celebrando a Deus, muito feliz, minha tia, que ela também é da Sara, pastora, ela reúne toda a família. Cara, é difícil contar porque ela é muito grudada com a gente, ela é minha tia, mas assim. E ela reúne toda a família no momento que a gente estava celebrando a Deus e ela chega, e que nem o senhor falou, a gente não precisa de um milagre para viver, mas o milagre ele mostra coisas. E naquele momento ela chega e reúne a família e fala, olha, eu tô com câncer, tá em estágio avançado, é um câncer no útero, eu vou fazer uma cirurgia tal dia. Mas ela, com um semblante de alegria, já consolando a gente. Ela falou assim, gente, mas fica tranquilo, meu câncer é um câncer já em estado avançado, vou ter que fazer cirurgia, provavelmente eu vou ter que fazer quimioterapia.
Mas olha, estamos aqui na celebração, não vamos perder esse clima. E ela sorrindo assim, a gente, meu Deus, o que você tá fazendo? E ela consolava, não, meu filho, fica tranquilo. E a família toda ali, o que tá acontecendo? Minha tia tá com câncer. E ela, gente, o Deus que eu sigo não vai deixar nada acontecer comigo. Eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Eu ouço minha tia falando isso até hoje. E ela reúne toda a família, consola. E ela ia ter que fazer quimioterapia, fez a cirurgia. E aí, graças a Deus, Deus moveu portas, porque assim, condições no momento era complicado, tudo muito complicado. Deus abriu todas as portas para ela. Ela fez a cirurgia, não fez quimioterapia e se curou. Que nem você falou, a gente não precisa de um milagre, mas esse milagre mostrou o poder de Deus nas nossas vidas, aproximou nossa família, fez a gente estar mais perto e mostrou que Deus é poderoso para fazer tudo. E Ele faz no meio daqueles Deus não precisa de fazer o milagre, a gente que precisa A gente do milagre precisa dele pra poder ver que Deus, né, E naquele velho? momento eu olhei e falei, cara, esse é o Deus que eu sigo, porque que nem o rapaz falou, às vezes a gente vive num lar cristão, a gente vive naquele momento, a gente deixa o sagrado se tornar algo comum nas nossas vidas, como se Deus fosse um Deus ali, beleza, Ele tá ali, mas não, Deus é um Deus vivo que age quando a gente precisa. Ele é um Pai que ama, nos abraça e Ele vai estar lá, seja num milagre ou seja nas coisas pequenas, mas Deus não precisa fazer milagre, nós precisamos dos milagres dele, né? Então, cara, é uma chave, velho. Quando eu agradeço pelo que não tenho, Deus dá até o que eu não preciso. Vamos, galera! Aqui isso vai ter palmas agora. Galera, nunca foi sorte, sempre foi milagre! Ô, glória!